segunda-feira agora, os profissionais, os trabalhadores em postos de combustíveis do estado da Bahia estão em estado de greve. A categoria tem realizado diversas mobilizações e nesses movimentos, os trabalhos são suspensos momentaneamente nos postos de combustíveis. O estado de greve é coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis, o Simposba. Sobre os prováveis desdobramentos do movimento, a gente conversa agora com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis do Estado da Bahia, Eduardo Silva, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Eu queria estar aqui hoje, com uma notícia positiva, uma coisa que viesse alegrar todos os trabalhadores em postos de combustíveis. Mas, infelizmente, o que nós temos é isso, é estado de greve. E por quê? Porque, simplesmente, o patronal hoje ele continua na postura intransigente. Eles visam aquela ideia de lucro máximo, e custo mínimo. Ou seja, existia um direito, que era a remuneração do domingo trabalhado, que hoje eles não querem mais ter que esse direito exista. Mas os postos continuam funcionando aos domingos. Corretamente, perfeitamente. Todos os domingos os postos estão lá funcionando. Entretanto, eles se utilizam da máxima daquela questão do fim da ultratividade, que aí a convenção coletiva está em aberto e aí necessariamente não se tem essa obrigação. Mas nós sabemos que sempre houve essa obrigação da remuneração aos domingos trabalhados. Mas sempre houve essa obrigação com base em quê? Com base na própria convenção coletiva dos trabalhadores. Mas você não acabou de dizer que está em aberto? Mas é isso, essa é a discussão. Porque hoje eles querem retirar esse direito da categoria que já existe há anos. Não estamos falando de um direito novo, um direito que está surgindo agora. Estamos falando de um direito que já era consolidado dentro da própria categoria. Mas vocês estão em processo de negociação coletiva agora? Positivo. Então essa convenção coletiva está se definindo de novo? Novamente, exatamente. Na verdade, estamos renovando, Está se renovando. Como tem que fazer todo ano, Positivo. Agora, nesse intervalo, até sair a nova convenção coletiva que está se discutindo. Isso, e aí o dano recai para o trabalhador. E o que está pegando é essa remuneração aos domingos? Por incrível que pareça, não estamos falando de uma remuneração com custo alto. Estamos falando de apenas R$35 por domingo trabalhado. Então, não estamos falando aqui de um custo que vai majorar a margem ali da empresa. Estamos falando de um custo que, para a gente, nós consideramos mínimo. E que não está sendo pago. A maioria das empresas não estão pagando. Vocês estão... como é que está sendo esse movimento? Vocês chegam em algum posto específico e, aqui agora vai ficar um tempinho sem abastecer os carros? Olha, no momento, como nós estamos em estado de greve, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos realizando mobilizações nos locais de trabalho, são postos pontuais, justamente para informar o nosso associado, o nosso trabalhador, e também para a sociedade, que, querendo ou não, vai ser atingida se possivelmente for deflagrada a greve. É o que está acontecendo desde segunda, essas mobilizações pontuais? Isso. Na verdade, já tem uns 15 dias que nós estamos realizando essas mobilizações. Parando posto a posto. Isso. Estamos indo de algum posto em posto, passando ao trabalhador. Então, estamos em estado de greve porque o patrão não quer negociar. O patrão não quer remunerar o domingo trabalhado. E como é que está essa conversa com os donos dos postos? Tem havido alguns diálogos, mas infelizmente, quando chega na parte do domingo, por incrível que pareça, geralmente o que mais entrava é a questão do reajuste salarial. Mas por incrível que pareça, na nossa categoria é a questão da remuneração do domingo. Tanto que nas outras cláusulas já se há um parcial consenso. Mas em relação ao domingo, é o entrave geral. Não vai tensionar para ter uma greve ou ir para dissídio coletivo por conta somente dessa cláusula? Existe sim essa possibilidade, Não é o que nós queremos. Nós queremos sim que o trabalhador de posto ele tenha o seu direito reconhecido, que ele tenha a sua valorização, inclusive porque na própria... quando houve a questão do lockdown, do vírus, do coronavírus, a nossa categoria trabalhou todos os dias. Não houve esse cessamento nesse período. Então, assim, o que nós queremos é esse reconhecimento. Simplesmente esse reconhecimento por conta desse serviço prestado. Rapaz, eu não me lembro da última greve que teve nesse setor. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Foi em 2013, salvo me engano. Teve a primeira em 2013, a nível nacional, que nunca houve no Brasil. Greve da categoria frentista. Nós fomos pioneiros nessa... 2013. E 2013 e 2014. Sim. Foram duas. E na qual a categoria aderiu e nós tivemos uma vitória muito expressiva nesse sentido, de avanços de direitos.
Quer dizer, praticamente há 10 anos que não se tem um movimento Sim. semelhante agora. E você aposta nessa possibilidade de greve ou ainda tem um longo chão pela frente para chegar a esse ponto? Como eu disse, é um caminho possível. Por que é um caminho possível? Porque o patrão, ele simplesmente não quer negociar essa questão do domingo. Ele simplesmente diz, a gente não vai pagar e ponto. E como é que você avalia, Eduardo, o nível de mobilização da categoria? Porque o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis é estadual, na Sim. verdade. São quantos hoje sindicalizados? Ou quantos? A nossa base hoje, elas são em média 12 mil trabalhadores. Né? Associado nós temos aí 60% nessa faixa, 60% a 70% desses trabalhadores. E o sindicato consegue mobilizar, consegue manter essa sim. categoria coesa? É possível, sim. Tanto que já foi feito isso lá em 2013 e 2014, né? Então, assim, nós não vamos aqui inovar. Já sabemos qual é o caminho. Mas nós não queremos chegar nesse ponto. Né? Porque a gente sabe que é ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para o trabalhador, vai ser ruim para a sociedade. O que nós queremos, de fato, é que o empregador entenda que o que ele está fazendo é simplesmente reconhecer o serviço prestado do seu funcionário, do Qual seu é a colaborador. alegação do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis? Os revendedores estão sem grana, estão ganhando muito pouco, esse negócio de combustível não dá dinheiro, eles não têm condição de pagar 35 conto por... É isso? Essa é a grande discussão, né? A grande alegação deles é que o domingo é o pior dia de trabalho para eles. Só que a gente... eu posso... Por quê? Quer dizer que ninguém abastece carro. Pois é, e aí é a grande contradição, porque o próprio DIEESE, que é o Departamento, né, de Estudo Socioeconômico, ele tem dados. Nós pedimos para eles fazerem esse levantamento de como é que está o setor de revenda na Bahia. A nível de Bahia, a nível de Brasil. E ele trouxe dados lá do IBGE, da própria ANP, e que comprova que o setor cresceu. Logo após a pandemia, o setor voltou a crescer. Graças à Selen, a gente tem os combustíveis mais caros do Brasil. Pois é. Então, assim, a gente não consegue entender essa justificativa de que não há condição de pagar R$35 por domingo trabalhado. É um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Não estamos falando de um valor exorbitante, estamos falando de um valor praticamente mínimo, né, que é o dia do trabalho ali desses profissionais que eu tenho quase certeza, para não dizer que eu tenho 100% de certeza, que eles conseguem sim fazer esse valor em um domingo de trabalho. Tá, mas para que esse impasse termine, Eduardo, o que está previsto aí pelos próximos dias? Tem reunião agendada? A discussão vai se permanecer? Como é que é? Nós estamos com o intuito, né, na verdade, o nosso intuito é sempre dialogar. Nós sempre buscamos como primeiro passo o diálogo. Temos buscado muito, já fomos para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, avançamos um pouco, mas não foi o suficiente para celebrar a convenção coletiva. Né, nós estamos agora encaminhando provavelmente para o Ministério Público para poder tentar, né, destravar. Estamos tentando fazer o diálogo direto também para poder facilitar esse movimento. E o que nós temos de concreto é o seguinte: nós instalamos o estado de greve, né, vamos aguardar um prazo para poder ver se o patronato, né, resolve de fato apresentar uma proposta concreta que venha reconhecer a categoria, que venha, né, trazer de fato direito à categoria. E caso isso não seja possível, aí sim vai se culminar numa possível greve. E aí a sociedade é que vai sofrer, né? Porque vai procurar um posto para abastecer e não vai encontrar. E aí nós sabemos o caos que é quando não se tem combustível na cidade. Para hoje, em particular, Eduardo, está prevista alguma ação? Sim, nesse exato momento nós estamos fazendo uma mobilização no local de trabalho, informando o trabalhador e a sociedade. Estamos lá no posto Chaminé. Daí nós vamos para outros postos. Vamos fazer um posto Chaminé, itinerário. Lá no Rio né? Vermelho? Isso, positivo. Nós vamos fazer um itinerário ali, naqueles postos mais daquela região. Amanhã vamos para outra região. No caso do posto Chaminé, as atividades estão paralisadas nesse momento, não? A ordem é essa, né? Eu não tenho como lhe dizer porque eu não fiz contato ainda com quem está lá na direção, mas a ordem é essa. Foi no sentido de suspender o abastecimento? Pelo menos no período que o sindicato estiver presente. Durante quanto tempo, mais ou menos? Em média dura 2 horas. Umas 2 horas. Aí 3... depois vocês vão para outro posto, é isso? Isso, depende muito da recepção, né? Se houver uma recepção tranquila, o movimento é tranquilo. Quando há uma resistência, nós também aumentamos um pouco a resistência para
que haja ali um equilíbrio. Resistência que você fala dos próprios funcionários. Não? Dos proprietários. Dos proprietários? Dos proprietários. Os funcionários, eles têm não, aderido... os proprietários são tranquilos. Chegam... Até porque quem está sofrendo são eles, né? Sim. Eles que estão sendo lesados, seus direitos ali suprimidos e mitigados. E a resistência dos proprietários é no sentido de vaza daqui, vai embora, como é que é? É sempre aquele confronto natural, né? Entre o capital e a classe operária, né? Porque, querendo ou não, para eles é um prejuízo. Né? Claro. Eles deixam de vender ali por aquele determinado momento. E é como eu disse, é ruim para todo mundo. É um cenário que é ruim para o trabalhador, que é ruim para a empresa, mas que é necessário por conta dessa intransigência, né? Por conta dessa falta de reconhecimento daqueles trabalhadores que estão ali laborando, sol, chuva, calor, ruído, né? Sendo contaminado com o próprio benzeno, que é um agente altamente cancerígeno, e é por isso que nós recebemos a periculosidade, inclusive. Então, assim, é um cenário totalmente desfavorável. A categoria hoje não tem um plano de saúde, é a única categoria do segmento de petróleo que não tem um plano de saúde, e que nós estamos na luta. Nós tivemos que entrar com ação na justiça para poder viabilizar esses estudos, né? Viabilizar a aplicação desse plano de saúde à categoria, e nós estamos nessa luta aí. E os patrões não querem pagar R$35 por domingo trabalhado. E é um setor altamente lucrativo. Tomara que vocês cheguem a um consenso, é tudo que a gente deseja, claro. Greve sempre é uma decisão que impacta a vida de muita gente, nem sempre é a melhor opção. Então fica aqui o nosso desejo para que tudo transcorra da melhor forma possível, e nosso muito obrigado também a você, Eduardo Silva, secretário-geral do Simposba, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis. Está aí dizendo para a gente esse estado de greve da categoria que reivindica o pagamento de R$35 por trabalho aos domingos, o que tem sido aí o impasse, o motivo do impasse entre categoria e donos de postos. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. Um abraço, bom dia, até uma próxima. Obrigado, nós que agradecemos. Agora, 8h47 na Tarde FM.